Antepassados de Abraão. Esta é a descendência de Sem. Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu ainda 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade tinha 35 anos quando gerou Salé. Depois de ter gerado Salé, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salé tinha 30 anos quando gerou Éber. Depois de ter gerado Éber, Salé viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber tinha 34 anos quando gerou Faleg. Depois de ter gerado Faleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Faleg tinha 30 anos quando gerou Réu. Depois de ter gerado Réu, Faleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Réu tinha 32 anos quando gerou Sarug. Depois de ter gerado Sarug, Réu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Sarug tinha 30 anos quando gerou Nacor. Depois de ter gerado Nacor, Sarug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Nacor tinha 29 anos quando gerou Terá. Depois de ter gerado Terá, Nacor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá tinha 70 anos quando gerou Abrão, Naor e Harã. Esta é a descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai, Terá, em sua terra natal, Ur dos Caldeus. Abrão e Naor se casaram. A mulher de Abrão chamava-se Sarai, e a mulher de Naor, Melca, que era filha de Harã, pai de Melca, e pai de Jesca. Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá tomou consigo Abrão, seu filho, e Ló, seu neto, filho de Harã, e a nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e partiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram a Harã, aí se estabeleceram. O total dos dias de Terá foi de 205 anos. Terá morreu em Harã. Gênesis, capítulo 12. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, de tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão partiu como o Senhor lhe disse, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abrão tomou consigo sua mulher Sarai e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam acumulado, além dos escravos que iam adquirido em Harã. E partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de More. Nesse tempo os cananeus moravam nas terras. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à tua descendência. Abrão construiu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá foi para a montanha que está no oriente de Betel, e ali armou sua tenda, entre Betel ao ocidente
e Ai ao oriente. Ali ergueu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois de etapa em etapa, Abrão foi para o Neguebe. Com o tempo, sobreveio uma fome ao país e Abrão desceu ao Egito para ir ficar, porque a fome assolava o país. Quando estava para entrar no Egito, disse a sua mulher Sarai: Eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te verem, pensarão: esta é a mulher dele, e me matarão, conservando-te viva. Dize, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e me conservem a vida em atenção a ti. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bela. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele. E a mulher foi conduzida à casa do faraó. Este, em atenção a ela, tratou bem Abrão, dando-lhe ovelhas, bois, jumentos, escravos e servas, mulas e camelos. Mas o Senhor feriu o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então o faraó convocou Abrão e lhe disse: Que me fizestes? Por que me declarastes que era tua mulher? Por que dissestes: é minha irmã, levando-me a tomá-la por esposa? E agora eis tua mulher, tomai-a e parte. O faraó o confiou em alguns homens que o acompanharam até a fronteira junto com a mulher e todas as suas posses. Gênesis, capítulo 13. Do Egito, Abrão voltou ao Neguebe com sua mulher e todos os seus bens. Ló estava com ele. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele se dirigiu do Neguebe até Betel, até o lugar onde tinha acampado antes, entre Betel e Ai, e onde antes tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Mas também Ló, que ia com Abrão, tinha ovelhas, bois e tendas. A terra não era suficiente para que morassem juntos, pois suas posses eram muitas e não podiam morar no mesmo lugar. Surgiu então uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus moravam no país. Abrão disse a Ló: Não haja discórdia entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separa-te de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e viu todo o vale do Jordão, que era todo irrigado. Isso foi antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até Segor. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e dirigiu-se para o oriente. Assim os dois se separaram um do outro. Abrão permaneceu na terra de Canaã e Ló se estabeleceu nas cidades do vale e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e pecavam gravemente contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e do lugar onde estás lança o olhar para o norte e o sul, para o oriente e ao ocidente.
Toda essa terra que vês, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Multiplicarei tua descendência como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos de poeira do chão, poderá contar também teus descendentes. Levanta-te e percorre a terra em todas as direções, porque a darei a ti. Abrão desarmou as suas tendas e foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e lá construiu um altar ao Senhor. De Gênesis, capítulo 14. Invasão dos reis do Oriente. No tempo de Anrafel, rei de Sinar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaumor, rei de Elam, e de Tadal, rei de Goim, estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senabe, rei de Adama, Semabé, rei de Sebom, e o rei de Bala, isto é, Segor. Todos estes se concentraram no vale de Sidim, isto é, o mar do Sal, porque 12 anos eles tinham estado sujeitos a Codorlaumor. Mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano veio Codorlaumor com os reis que se aliaram a ele e derrotaram os Rafaim em Astarote, Carnaim, os Zuzim e os Emim, na planície de Cariatã, os Horitas nas montanhas de Seir até Elfarã, junto ao deserto. Voltando, eles foram para a fonte do julgamento, isto é, Cádiz, e devastaram todo o território dos amalecitas e os amorreus que moravam em Assassotamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Adama, e o rei de Sebom, e o rei de Bela, isto é, Segor, saíram-lhes ao encontro e se dispuseram em linha de batalha no vale de Sidim contra eles, isto é, contra Codorlaumor, rei de Elam, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim era cheio de poços e betume. O rei de Sodoma e o rei de Gomorra, fugindo, caíram neles, e os outros se refugiaram nas montanhas. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus viventes e partiram. Capturaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os bens. Mas um fugitivo veio avisar Abrão, o hebreu, que habitava junto ao carvalho do Mambré, o amorreu, irmão de Escol, e de Aner, que era aliado de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente tinha sido sequestrado, recrutou os homens treinados, servos nascidos em sua casa, em número de 318, e partiu a seu alcance até Dan. Dividindo sua tropa, caiu sobre eles de noite, ele com seus servos, derrotou-os e perseguiu os perseguiu. A perseguição até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou assim todos os bens e até Ló, seu parente, com todos os bens, as mulheres e sua gente. Quando Abrão voltou, depois de derrotar Codorlaumor e os reis que estavam com ele,
O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro do vale de Save, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que lhe entregou em tuas mãos teus inimigos. Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e fique com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão diante do Senhor Deus, ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália. Nada tomarei do que é teu, para que não digas: Eu enriqueci Abrão. Para mim, nada a não ser o que os servos comeram, e a parte deles divida aos homens que vieram comigo, Ané, Escol e Mambré, que eles próprios tomem sua parte. Gênesis capítulo 15. Depois desses fatos, foi dirigida a Abrão numa visão esta palavra do Senhor: Não temas, Abrão, eu sou teu protetor, tua recompensa será muito grande. Respondeu Abrão: Meu Senhor Deus, que me dares, continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E acrescentou Abrão: Não me destes descendência, e é um escravo nascido em minha casa que será meu herdeiro. Então foi-lhe dirigida esta palavra do Senhor: Não será este teu herdeiro, mas alguém nascido de ti, e que será teu herdeiro. E conduzindo-o para fora, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a tua descendência. Abrão creu no Senhor, o que lhe acreditou isto com justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra como propriedade. Respondeu Abrão: Meu Senhor, meu Deus, como posso saber que vou possuí-la? Disse-lhe ele: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele lhe trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e colocou cada metade uma diante da outra. Não partiu, porém, as aves. Desciam as aves de rapina sobre aquelas cadáveres, mas Abrão as enxotava. Quando o sol aí se pôr, um sono profundo caiu sobre Abrão, e terror e trevas o assolavam. Então o Senhor disse a Abrão: Fica sabendo que teus descendentes serão estrangeiros num país que não será seu. Lá eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas a nação a qual tiverem servido, eu a julgarei. E em seguida eles sairão com grandes riquezas. Quando a ti irei em paz para junto de teus pais. Serás sepultado após uma ditosa velhice. E na 4ª geração que voltarão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Quando o sol se pôs, aí escureceu um braseiro formigante e uma tocha acesa passaram no meio dos animais cortados. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo:
tua descendência eu dou essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos Quenitas, dos Cenezeus, dos Cadmodeus, dos Eteus, dos Ferezeus, dos Rafaim, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gesseus e dos Jebuseus. Gênesis capítulo 16. Sarai, mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Tendo, porém, uma escrava egípcia chamada Agar, Sarai disse a Abrão: o Senhor me impediu de conceber. Une-te à minha escrava, talvez por ela eu possa ter filhos. Abrão atendeu ao pedido de Sarai. Assim, passando 10 anos, desde quando Abrão habitava no país de Canaã, Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar e a egípcia, sua escrava, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ele se uniu a Agar, que ficou grávida, mas quando viu que estava grávida, começou a tratar sua senhora com desprezo. Então Sarai disse a Abrão: recaia sobre ti a ofensa feita por mim. Coloquei minha escrava a teus braços, mas desde quando se viu grávida, me trata com desprezo. O Senhor seja juiz entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: tua escrava está em teu poder, faze-lhe o que te aprover. Sarai então a maltratou tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte no deserto, a fonte no caminho de Sur, e lhe disse: Agar, escrava de Sarai, de onde vens e para onde vais? Respondeu ela: fugindo de minha senhora Sarai. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e obedece às suas ordens. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: multiplicarei tua descendência, de tal forma que não se poderá contá-la, por causa de seu grande número, acrescentou depois o anjo do Senhor. Estás grávida, darás à luz um filho, e o chamarás de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Será como um jumento selvagem este homem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará defronte de todos os seus irmãos. Agar chamou ao Senhor que lhe tinha falado: vós sois Deus que me vê, porque dizia: realmente eu vi aquele que olhava para mim. Por isso o poço se chamou Poço de Laai-Roi. E aquele que se encontra entre Cardes de Barade. Agar deu à luz um filho a Abrão, e lhe deu o nome de Ismael ao filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Gênesis capítulo 17. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor lhe tinha aparecido e lhe disse: eu sou o Senhor onipotente. Ainda em minha presença esse perfeito. Porém minha aliança entre mim e te tornarei extremamente numeroso. Abrão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: esta é minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não mais te chamareis Abrão, mas teu nome será Abraão, porque te farei pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo.
e te farei nações, e de ti nascerão reis. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e tua descendência, depois de ti, de gerações em gerações, uma aliança perene, para ser teu Deus e eu a de tua descendência, depois de ti. Darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra onde moras, como estrangeiro, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua. Eu serei o Deus deles. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua descendência depois de ti, de geração em geração, uma aliança penente, para ser teu Deus, e o de tua descendência depois de ti. Darei a ti e tua descendência depois de ti a terra onde moras como estrangeiro, toda a terra de Canaã como opressão perpétua. Eu serei o Deus deles. Deus disse a Abrão: de tua parte deves observar minha aliança, tu e tua descendência depois de ti, e de gerações em gerações. Esta é minha aliança que deves observar, aliança entre mim e vós e tua descendência depois de ti. Será circuncidado entre vós todo varão. Devereis circuncidar a carne de vosso prepúcio. Esse será o sinal da aliança entre mim e vós. Quando tiver 8 dias, será circuncidado entre vós todo menino de geração em geração. Todo o nascido em casa, como aquele comprado de qualquer estrangeiro, é que não for de tua estirpe, deve ser circuncidado. O escravo nascido em casa é o que, comprado por dinheiro. Assim minha aliança estará em vossa carne, como uma aliança penente. Mas o incircunciso, isto é, aquele ao qual isto foi circuncidada a carne do prepúcio, será eliminado do povo, porque violou minha aliança. Deus disse ainda a Abrão: quando a Sarai, tua mulher, não a chamarás mais Sarai, mas Sara. Eu a abençoarei e também dela te darei um filho. Vou abençoá-la e ela será mãe de nações, e reis de povos nascerão dela. Então Abrão prostrou-se com o rosto em terra e começou a rir, pensando: alguém de 100 anos pode nascer um filho? E Sara, na idade de 90 anos, poderá dar à luz? Abrão disse a Deus: será ao menos se ao menos Ismael pudesse viver diante de mim? Mas Deus respondeu: não, é Sara, tua mulher, que te dará à luz um filho, e o chamarás Isaque. Eu estabelecerei minha aliança com ele, como minha aliança perpétua para sua descendência depois dele. Também com relação a Ismael, eu te ouvi. Eu o abençoarei e o tornarei fecundo em extremidade, numeroso. Será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas minha aliança eu a farei com Isaque, que Sara dará à luz nesta época do ano. Tendo acabado de falar com Abrão, Deus subiu e o deixou. Então Abrão tomou seu filho Ismael e todos os nascidos em sua casa e todos os que tinham comprado por dinheiro, todos os varões de sua casa e circuncidores a carne do prepúcio. Naquele mesmo dia, como Deus lhe tinha dito, Abrão tinha 99 anos
quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando lhe foi circuncidada a carne do prepúcio. Naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho, e todos os varões de sua casa, os nascidos em casa e os comprados dos estrangeiros. Gênesis, capítulo 18. Depois o Senhor apareceu a Abrão junto ao carvalho de Mambré, quando ele estava sentado na entrada da tenda, na hora mais quente do dia. Ele ergueu os olhos e viu 3 homens de pé junto dele. Logo os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e o prostrou-se até o chão. E logo ele disse: Meu senhor, se encontrarem favor a teus olhos, não passe diante sem passar junto de teu servo. Mandarei fazer um pouco d'água para lavares os pés e descansareis debaixo da árvore. Vou buscar um bocado de pão e assim restaurareis vossa força para continuardes a viagem, porque é para isto mesmo que passastes junto de vosso servo. Eles disseram: Fazei como dissestes. Então Abrão foi logo à tenda junto a Sara e disse: Toma depressa 3 metades de flor de farinha amassada, faz pães. Depois Abrão correu ao rebanho, tomou um novilho bom e deu-o a um servo, que se apresentou em prepará-lo, e serviu tudo para eles e ficou de pé junto deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Depois lhe perguntaram: Onde Sara, tua mulher, está? Abrão respondeu: Está na tenda. Um deles disse: Voltarei a ti dentro de 1 ano, nesta época, e então Sara, tua mulher, terá um filho. Sara estava na entrada da tenda, atrás dele, e escutou o que disse. Abrão e Sara eram muito velhos, de idade bem avançada, e as condições físicas de Sara já não permitiam que ela tivesse filhos. Por isso, Sara riu por dentro, pensando: Depois de velho e meu marido também velho, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abrão: Por que Sara riu? E disse consigo mesma: Será que é verdade que poderei dar à luz, sendo velha? Por acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? E disse ainda: No ano que vem voltarei a você, e Sara terá um filho. Ao ouvir isso, Sara ficou com medo. Ela mentiu, dizendo: Eu não ri, não. Mas o Senhor disse a ela: Não digas isso, você bem sabes que riu. Em seguida, levantaram-se e tomaram a direção de Sodoma. Abrão foi com eles, até certa distância. Será que vou esconder o meu plano de Abraão? Perguntou o Senhor. Abrão será o pai de uma grande nação. Além disso, ele vai ser instrumento de bênção para todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e descendentes que o sigam, a fim de guardar o caminho do Senhor, fazendo o que é justo e bom, para que eu faça por Abraão tudo o que lhe prometi. Disse mais o Senhor: Chegaram até mim as acusações contra Sodoma e Gomorra. A queixa contra o pecado daquela cidade é tão grave que descerei até lá para ver se as acusações são de fato verdadeiras ou não. 2 daqueles homens foram para Sodoma,
Mas o Senhor ficou mais um pouco com Abrão. Abraão aproximou-se dele e disse: O Senhor seria capaz de matar os bons juntamente com os maus? Se houver na cidade, digamos, 50 pessoas justas, o Senhor destruiria a cidade? Não pouparia o povo por amor daqueles 50 cidadãos bons? Não seria justo? Certamente o Senhor não fará uma coisa dessas? Matar os que o amam junto com os que o desprezam? Fazendo assim, estaria igualando os justos com os injustos, os bons com os maus. Claro que não faria isto. Não é o juiz de toda a terra. O Senhor respondeu: Se eu achar 50 justos em Sodoma, não destruirei a cidade por amor a eles. Abrão voltou a falar: Sei que sou pó e cinzas, mas comecei a falar ao Senhor e devo continuar. E na hipótese de faltarem 5 para completar os 50 justos, por causa desses 5 que faltaram, o Senhor destruiria a cidade? Deus disse: Não destruirei a cidade se achar nela 45 justos. Abrão falou de novo: E se achar ali 40 justos? O Senhor respondeu: A cidade não será destruída por causa dos 40. Abrão insistiu: Peço que tenha paciência, Senhor. Se forem 30 justos. O Senhor respondeu: Se encontrar 30, não a destruirei. Abrão prosseguiu: Sei que estou sendo ousado, mas por favor, e se apenas 20 justos forem encontrados ali? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 20. Disse por fim a Abrão: Não fique irado, Senhor, se lhe falar só mais uma vez. E se forem encontrados apenas 10 justos? O Senhor respondeu: Não destruirei a cidade por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abrão foi para casa. Gênesis, capítulo 19. Ao anoitecer naquele mesmo dia, os 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado à entrada quando os avistou. Ele se levantou, correu para recebê-los, prostrou-se com o rosto no chão e disse: Senhores, venham à minha casa. Lá vocês poderão lavar os pés e passar a noite. Amanhã cedo poderão seguir viagem. Eles, porém, responderam: Não, passaremos a noite na praça pública. Mas Ló insistiu muito e eles acabaram aceitando o convite. Ló ofereceu a eles um banquete, mandou preparar pães sem fermento e eles comeram. Quando estavam se preparando para dormir, vieram todos os homens de Sodoma, tanto jovens como velhos, e cercaram a casa de Ló. Eles gritaram a Ló: Traga para fora os homens que estão aí, queremos ter relações com eles. Ló saiu da casa depressa, fechou a porta atrás de si e disse-lhe aos homens: Por favor, meus irmãos, não façam essa maldade. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Eu as entrego a vocês para que façam com elas o que quiserem. Mas deixe meus hóspedes em paz, porque eles contam com a minha proteção. Saiam da frente! Gritaram os sodomitas. Quem você pensa que é? Ora, deixamos este sujeito morar em nossa cidade como estrangeiro e agora quer ser nosso juiz? Pois vamos fazer com você coisa pior do que a eles. E avançaram contra Ló, dispostos a arrombar a porta. Mas os hóspedes puxaram-no depressa para dentro da casa e fecharam a porta. Depois deixaram cegos os homens que estavam fora, desde o mais velho até o mais jovem.
de modo que eles não conseguiram encontrar a porta. Então os hóspedes perguntaram a Ló: Você tem mais parentes nessa cidade? Genros, filhos, filhas ou outros parentes? Leve-os embora daqui, pois vamos destruir a cidade completamente. As acusações contra ela aumentaram muito e chegaram ao céu. Por isso o Senhor nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi correndo falar com os futuros genros das suas filhas. Eles disseram: Tratem de sair imediatamente da cidade. Ela vai ser destruída pelo Senhor. Mas os moços já achavam que ele estava brincando e não deram ouvidos. No dia seguinte, bem cedo, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Arrume-se depressa, peguem a sua mulher e suas 2 filhas, que estão aqui, e saiam enquanto podem. Vocês estão correndo o risco de morrer com a destruição da cidade. Mas Ló não se apressou. Então os anjos tomaram-no pelas mãos, bem com a sua mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, deixando-os fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Quando já estavam fora da cidade, um dos anjos disse: Fujam, corram sem parar e sem olhar para trás, e não parem no vale. Vão para as montanhas e só parem quando chegarem lá, senão vocês podem morrer. Ló, porém, disse: Assim não, meu senhor. Vocês foram bondosos comigo, salvando minha vida e mostraram piedade. Não posso fugir para as montanhas, pois receio que esta calamidade caia sobre mim e eu morra. Deixe que eu vá para aquela cidade pequena. Ela fica bem próxima e eu poderei fugir para lá e ficar a salvo. Está bem, disse o anjo. Aceito mais esse seu pedido, e não destruirei aquela cidade. Mas vá depressa, porque não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Então aquela vila foi chamada Zoar. O sol estava aparecendo no horizonte quando Ló chegou a Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu completamente aquelas cidades, as demais cidades da planície, os habitantes e os que nasciam da terra. Ora, mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Naquela manhã, Abraão levantou-se de madrugada e foi até o lugar onde tinha estado diante do Senhor. Dali olhou para Sodoma e Gomorra e para a campina e viu fumaça subindo da terra, como uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló daquela região. Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque ficou com medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Foi quando que a mais velha disse à irmã mais nova: Em toda essa região não existe homem que possa casar conosco conforme o costume da terra. Nosso pai está bem velho e logo não poderá ter filhos. Vamos dar vinho a ele, e cada uma de nós se deitará com ele. Assim teremos descendentes em nossa linhagem. Se desaparecerá. Naquela mesma noite deram vinho ao pai, e a filha mais velha se deitou com ele. Ele estava tão embriagado que não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha contou à irmã: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos fazer a mesma coisa hoje. Daremos vinho ao nosso pai e depois você se deitará com ele, para que preservamos a descendência de nosso pai. Naquela noite, novamente deram vinho ao pai,
A filha mais nova se deitou com ele novamente. Ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Deste modo, as duas irmãs ficaram grávidas do próprio pai. A filha mais velha deu à luz a um filho e o chamou de Moabe, que este é o pai dos moabitas de hoje. A filha mais nova também deu à luz a um filho e o chamou de Ben-Amim, que é o pai dos amonitas de hoje. Gênesis, capítulo 20. Nesse tempo, Abraão mudou-se para a região do Neguebe, ao sul, e ocupou as terras entre Cardes e Sur. Morou também em Gerar. Abraão dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Por isso, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Abimeleque em sonho e disse: Você será castigado com a morte, porque a mulher que você tomou já é casada. Mas Abimeleque não tinha tocado em Sara. Por isso disse ao Senhor: Senhor, matarias até uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse: ela é minha irmã? E ela confirmou dizendo: ele é meu irmão? Em tudo isto estou sendo sincero de coração, e na minha inocência fiz o que fiz. Ainda em sonho, disse Deus: Sim, eu sei que você fez isso com sinceridade de coração. Por isso não deixei você tocar nela e impedi você de pecar contra mim. Agora devolva Sara a seu marido. Ele é profeta e orará em seu favor para que você viva. Mas se não devolver a mulher a Abraão, você e todos os seus morrerão. Ainda estava escuro quando Abimeleque se levantou e reuniu todo o pessoal em serviço no palácio. Ouvindo dele o que acontecera, tiveram muito medo. Depois o rei mandou chamar a Abraão e disse: Por que você fez isso conosco? O que eu fiz contra ti para me levar a tamanho pecado? Esse pecado seria uma desgraça para mim e para o meu reino. Você agiu mal. Então perguntou Abimeleque a Abraão: O que levou você a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus nesse lugar e vão me matar por causa da minha mulher. Além disso, ela é de fato minha irmã, mas apenas por parte de pai, mas não por parte de mãe, e nos casamos. Quando Deus me mandou sair de casa para terras estrangeiras, eu disse a Sara: Em todo lugar onde fomos, faça o favor de dizer que é minha irmã. Então o rei Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e deu-os de presente a Abraão. E devolveu-lhe a Sara, sua mulher, e disse a Abimeleque: A minha terra está à sua disposição. Escolha o lugar que quiser para viver. Depois disse a Sara: Lamento a vergonha pela qual você passou. Estou dando a seu irmão 1000 moedas de prata para que repara a ofensa feita a você. Esta minha atitude significa que você é declarada sem culpa diante de todos. Abraão orou então a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, para que pudessem ter filhos, porque o Senhor tinha tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis, capítulo 21. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara, e ela ficou grávida na velhice de Abraão, e lhe deu um filho.
O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs o nome dele de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão o circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu um motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. E disse também: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar? No entanto, apesar de ele estar velho, eu lhe dei um filho. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho desta escrava não será herdeiro junto com Isaque, o meu filho. Abraão ficou muito preocupado com isso, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu também, e por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora andando sem direção pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. E lá estava pensando: não suporto ver meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Vamos, levante-se, pegue o menino e o segure pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço. E lá foi encher o odre de água e deu para Ismael beber. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. Por esse tempo, Abimeleque foi conversar com Abraão. Ficou comandante do seu exército. Foi com ele. Abimeleque disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que não vai enganar nem a mim, nem aos meus filhos, nem aos meus descendentes. Eu tenho sido sincero com você, por isso prometa que será sincero comigo e fiel, e esta terra em que está morando. Eu juro, disse Abraão. Abraão fez uma reclamação a Abimeleque por causa de um poço que os empregados de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque explicou: não sei quem fez isso. Você nunca me falou nada. E esta é a primeira vez que estou ouvindo falar desse assunto. Aí Abraão pegou algumas ovelhas e alguns bois e deu a Abimeleque. E os dois fizeram um trato. Abraão separou 7 ovelhinhas do seu rebanho e Abimeleque perguntou: por que você separou estas 7 ovelhinhas? Abraão respondeu: elas são um presente para você.
Ao receber estas 7 ovelhinhas, você estará concordando que fui eu que cavou este poço. Por isso aquele lugar ficou sendo chamado de Berzeba, pois ali os dois fizeram juramento. Depois de fazerem esse trato em Berseba, Abimeleque e Ficol voltaram para a Filisteia. Abraão plantou uma árvore em Berseba e ali adorou o Senhor, o Deus eterno, e Abraão ficou morando muito tempo na Filisteia. Gênesis, capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Deus o chamou pelo nome e ele respondeu: Estou aqui. Então Deus disse: Pegue agora Isaque, o seu filho, o seu único filho, a quem você ama tanto, e vá à terra de Moriá. Ali na montanha que eu lhe mostrar, queime o seu filho como sacrifício. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada, arriou o jumento, cortou a lenha para o sacrifício e saiu para o lugar que Deus havia indicado. Isaque e 2 empregados foram juntos com ele. No terceiro dia, Abraão viu o lugar de longe. Então disse aos empregados: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o menino vamos ali adiante adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou a faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco, o menino disse: Pai. Abraão respondeu: Que foi, meu filho? Isaque perguntou: Nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão fez um altar e arrumou a lenha em cima dele. Depois amarrou Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Em seguida, pegou a faca para matá-lo. Mas nesse instante, lá do céu, o anjo do Senhor o chamou, dizendo: Abraão, Abraão. Estou aqui, respondeu ele. O anjo disse: Não machuque o menino e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão olhou em volta e viu um carneiro preso pelos chifres no meio de uma moita. Abraão foi pegar o carneiro e o ofereceu como sacrifício em lugar de seu filho. Abraão pôs naquele lugar o nome de O Senhor Deus dará o que for preciso. E por isso que até hoje o povo diz: Na sua montanha o Senhor Deus dará o que é preciso. Mais uma vez, o anjo do Senhor lá do céu chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Eu juro pelo meu próprio nome, diz Deus, o Senhor, que abençoarei você ricamente. Farei com que seus descendentes sejam tão numerosos como as estrelas do céu, ou os grãos de areia na praia do mar. E eles vencerão os seus inimigos. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo, pois você fez o que eu mandei. Abraão voltou para o lugar onde estavam os seus empregados e foram todos juntos para Berseba, onde Abraão ficou morando. Os descendentes de Naor. Algum tempo depois,
Abraão recebeu a notícia de que Naor, o seu irmão, tinha 8 filhos nascidos de Milca, a sua mulher. O primeiro que nasceu foi Uz. Depois vieram os seus irmãos, Buz e Quemuel, que foi o pai de Arã. Depois nasceram Quesed, Azor, Pildas, Didrafe e Betuel. Este Betuel foi o pai de Rebeca. São estes os 8 filhos que Milca deu a Naor, o irmão de Abraão. Reuma, a concubina de Naor, lhe deu os seguintes filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Gênesis, capítulo 23. A morte e o sepultamento de Sara. Sara viveu 127 anos. Ela morreu na cidade de Hebrom, também chamada Kiriate Arba, na terra de Canaã. E Abraão chorou a sua morte. Depois saiu do lugar onde estava o corpo, e foi falar com os heteus. Ele disse: Eu sou um estrangeiro que mora no meio de vocês. Portanto, me vendem um pedaço de terra para que eu possa sepultar a minha mulher. Os heteus responderam: Escute, Senhor. O Senhor é para nós um chefe poderoso. Sepulte a sua mulher na melhor sepultura que tivermos. Nenhum de nós se negará a dar-lhe a sua sepultura. Aí Abraão se levantou e se curvou diante dos heteus e disse: Se vocês querem que eu sepulte a minha mulher aqui, por favor, peçam a Efron, filho de Zoar, que me venda a caverna de Macpela, que fica na divisão das suas terras. Eu pagarei o preço total e assim serei o dono de uma sepultura neste lugar. Efron estava sentado ali entre eles, no lugar da reunião, perto do portão da cidade. Ele falou em voz alta para que todos pudessem escutar: De jeito nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o terreno de presente e também a caverna que fica nele. A minha gente é testemunha de que eu estou lhe dando o terreno de presente para que o Senhor possa sepultar a sua mulher. Mas Abraão tornou a se curvar diante dos heteus e disse a Efron, de modo que todos pudessem ouvir: Escute, por favor, eu quero comprar o terreno. Diga qual o preço que eu pago. E depois sepultarei a minha mulher ali. Efron respondeu: Escute, meu senhor. O terreno vale 400 barras de prata. O que é isso entre nós? Vá e sepulte ali a sua mulher. Abraão concordou e pesou a quantidade de prata que Efron havia sugerido diante de todos. Isto é, 4,5 kg, de acordo com o peso comum usados pelos negociantes. Assim, Abraão se tornou dono da propriedade de Efron em Macpela, a leste de Manre, isto é, do terreno da caverna e de todas as árvores, até a divisa da propriedade. Todos os heteus que estavam naquela reunião foram testemunhadas dessa compra. Depois disso, Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do terreno de Macpela, a leste de Manre, lugar também conhecido pelo nome de Hebrom, e que fica na terra de Canaã. Assim, o terreno que pertencia aos heteus e também a caverna que havia ali
passaram a ser propriedade de Abraão, para servir como lugar de sepultamento. Gênesis, capítulo 24. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia, ele chamou seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: "Põe a mão debaixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde eu estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque." O empregado perguntou: E o que devo fazer se a moça não quiser vir comigo? Devo levar seu filho de volta para a terra onde o senhor veio? Abraão respondeu: Não, não faça o meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo
Quem é o seu pai? Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir, e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual via a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse: Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte: Eu sou o empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse, e me disse: Não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá ao lugar onde mora a família do meu pai, e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então lhe perguntei: E o que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: Eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: Ó Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que ela me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolhestes para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: Dê-me um pouco de água, por favor. Ela baixou depressa o seu pote e disse: Pode beber, e vou dar de beber também a seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos meus camelos. Em seguida perguntei: Quem é o seu pai? E ela respondeu: Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus ombros, em seus braços.
Eu me ajoelhei e adorei a Deus, e louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente a seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja mulher do filho de seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro em vestidos e os deu a Rebeca, e também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhões, que os seus descendentes conquistem a cidade dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, mostraram os camelos e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca, e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. Gênesis, capítulo 25. Abraão casou-se com outra mulher que se chamava Quetura, e ela lhe deu os seguintes filhos. Estes eram Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joksã foi o pai de Seba e de Medã. Os descendentes de Dedã foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidã e Elda. Todos estes foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque,
mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Abraão viveu 165 anos. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, que ficava a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo que Abraão havia comprado dos Eteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Os descendentes de Ismael. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos, por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abdel, Mibzão, Misba, Duma, Maçã, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedema. São estes os 12 filhos de Ismael. As suas terras e seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que ficava entre Havila e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão.